Oi pessoal, e aí, como é que tá essa quarentena aí? Eu tô entediada já, mas, né, fazer o quê? Faz parte, vamos lá. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo que eu tô deixando hoje aqui pra vocês, tá? Sobre atividade, que é sobre a classificação dos esportes. Então, eu tenho muita dificuldade, tá? Em aprender só lendo. Eu não consigo me concentrar. Quando eu terminei de ler, eu já não sei mais o que eu li. Então, tô deixando o vídeo para explicar um pouquinho, né? Talvez facilite para alguns, talvez os outros vão entender melhor lendo, né? Mas eu vim então dar essa explicação, tá? Então, a classificação dos esportes, a gente vai começar pela questão de interação ou não com o oponente, tá? Então, a gente sabe que os esportes eles podem ser individuais ou coletivos, né? E então essa primeira classificação é se a gente interage ou não com o nosso oponente, tá? Então, por exemplo, os esportes individuais em que não tem interação com o oponente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Ginástica olímpica, né? Cada um faz a sua demonstração individual, né? Então faz uma equipe por vez. A natação, apesar de ser todos nadando ali, são várias raias nadando juntas, tu não interage diretamente com o teu oponente, né? Atletismo, por exemplo, arremesso de peso, salto em altura, né? Então tu não tá interagindo com o teu oponente, tá fazendo uma equipe por vez, tá? Agora os esportes coletivos, tá? Em que não tem também interação com o oponente. Tem nado sincronizado, por exemplo, né? É coletivo, mais de um, mas também é uma equipe por vez, né? Remo, deixa eu pensar, ginástica rítmica, né? Também. Agora, os esportes individuais que tem interação com o oponente, tá? Então, tênis, que é um, né, individual e tu interage com alguém, judô, né, as lutas ali também tu interage, é individual e cada um interage por si, badminton, peteca, né, então esses são os individuais em que tu interage com o teu oponente. Os coletivos com interação, né, com o oponente são aqueles que a gente mais conhece, né, futsal, vôlei, handebol, basquete, né, então esses tu tem interação com o teu oponente. Agora, uma outra classificação que é com relação ao ambiente, tá? Então, a gente tem os esportes com estabilidade ambiental e os esportes sem estabilidade ambiental. Então, os com estabilidade ambiental são aqueles que acontecem em algum lugar determinado, né? Por exemplo, o futsal, ele acontece na quadra, né? A natação, a mais conhecida, ela acontece na piscina, né? E os esportes sem estabilidade ambiental são aqueles que acontecem, por exemplo, na natureza, né? Rafting. Então, acontece, não é num lugar determinado. Canoagem, aquelas corridas orientadas. Então, esses são os que não têm estabilidade ambiental, tá? Então, a gente já viu dois tipos, né? Ali com interação ou sem interação com o oponente e também com relação ao ambiente. Agora a gente vai ver com relação ao desempenho motor, tá? Então, tem os esportes individuais ou coletivos, né? E com interação e sem interação. Então, com relação ao desempenho motor, os esportes sem interação, tá? Tem os esportes de marca. O que são os esportes de marca? São aqueles no qual tu quer bater a tua própria marca, por exemplo, ou bater a marca de alguém. Arremesso de peso, né? Tu quer arremessar, né, mais peso do que o teu oponente. Natação, questão do tempo, né? Tu tem que bater a marca ali do tempo. Atletismo também, né? Corrida, enfim. Esses são de marca, tá? Envolve ali o tempo, o peso ou a distância. Os esportes estéticos, tá? Os estéticos, então, são aqueles que tem que fazer bonito, né? O que conta é a beleza
e a execução desse movimento, né? Então, saltos ornamentais, né? O nado sincronizado tem que ser tudo perfeitinho. Então, são aqueles esportes que são mais perfeccionistas, né? Tem que fazer as coisas certinhas. E os esportes de precisão, tá? Precisão, então, tu tem que ser preciso no teu alvo. Tem que acertar o alvo, por exemplo. Né? Então, dardo, tiro ao alvo, golfe, né? Então, esses são os esportes de precisão. Agora, e que não tem interação, tá? Todos que eu falei agora não tem interação com o oponente, né? Então, agora eu vou falar, então, os com interação, que são os que a gente mais vê hoje em dia, que são os esportes de combate, ou luta, né? O nome já diz. Então, todos aqueles que têm interação e que são de luta, né? Judô, taekwondo, boxe, esgrima, né? Todos são esportes de combate. Os esportes de rede, tá? De rede, de parede, de rebote. Tá? Então, aqueles que a gente já conhece, né? O nome já diz: vôlei, tênis de mesa, e os esportes de invasão, né? E esses também são os que a gente mais pratica hoje em dia, principalmente na escola, que são os que tu tem que invadir a quadra do teu adversário para atingir teu objetivo e defender a tua, né? A tua quadra. Então, futsal, handebol, basquete, todos são esportes de invasão. Tá? Então, aí as principais classificações. Só para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer nos exercícios ali, eu deixei esse exemplo também por escrito, classificar alguns esportes, tá, que a gente já conhece. Então, o exemplo que eu deixei ali é a classificação do futsal, tá? Então, por exemplo, o futsal ele é um esporte coletivo, ele é um esporte que tem interação com o oponente, um esporte que tem estabilidade ambiental e é um esporte de invasão, tá? Então, essa é a classificação, por exemplo, do futsal. Aí agora eu deixei outros esportes ali também que vocês vão classificar eles de acordo com isso que eu passei pra vocês, tá? Dúvidas, qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? Pode mandar mensagem ali, eu tô sempre respondendo na medida do possível. E vamos lá, né, gente? Fiquem em casa, quem puder, né? Eu sei que Campo Bom já voltou bastante coisa, então que vocês já estão... Alguns estão trabalhando, tem que sair, né? Mas quem puder, fique em casa, tá? Beijo e saudade de todos.